Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Vamos lá para uma leitura de opções. Vamos ver o que o ser amado está pensando de você nesse momento. Então, eu peço que você se concentre e escolha seu deck para receber a resposta, né? O que aquele ser amado, o que aquela pessoa que está aí no seu coração está pensando de você no momento. Por favor, eu já peço que deixe seu like, interaja, deixe o seu comentário, se inscreva no canal. Tá? E vamos começar agora pela opção número 1. Muito boa sorte, esteja preparado para qualquer tipo de resposta, tá bom? Vamos lá, meu tarô. Minha cigana, por favor. O que o ser amado dessa pessoa está pensando sobre ela agora, neste momento? Rei de espadas. Ó, cavaleiro de espadas. Sete de paus. Sete de espadas, nossa. No fundo do deck, a justiça. Meu querido, aqui é muito claro, muito simples, tá? O seu ser amado, ele tá se sentindo um pouco sufocado, ele tá se sentindo um pouco manipulado. Ele sente que a voz dele não tem credibilidade ou que ele não tem espaço, que as coisas que ele fala não é respeitada. Então, ele tá buscando uma forma de se impor, tá? Se ele tem razão ou não, gente, isso aí é outros 500, é coisa de leitura particular. Mas ele tá buscando, e veja por essas duas cartas aqui, mas ele está buscando um senso de equilíbrio, um senso de justiça, onde não é você que fala mais alto, mas os dois que tenham uma troca. Porém, do jeito que tá, com certeza, para essa troca, para chegar numa igualdade entre os dois, ele precisa gritar, ele precisa se impor, ele vai precisar impor limites, né? E ele vai precisar atapar os ouvidos para algumas coisas que você diz. Então, vamos prestar atenção no nosso comportamento. Se isso realmente é válido, se você está tendo um temperamento controlador, um comportamento controlador, tipo, não faz isso, faz aquilo, não é assim que faz, não sei o quê, né? Então, isso, principalmente se o ser amado for um homem, ele se sente muito invalidado, né? E se for a mulher, com certeza ela se sente muito subjugada. Então, vamos tomar bastante cuidado. Vamos dar mais espaço para a pessoa se expressar. Agora, se realmente essa pessoa não tem nenhum tipo de razão nisso e ela já tem esse comportamento há muito tempo, de achar que é injustiçado, né, de achar que não tem voz, vamos rever aí a questão de equilíbrio entre os dois, tá bom? Mas aqui na minha mesa tá um ser amado que tá um pouco magoado, sim, ele tá se colocando naquele modo de frieza, tá? Porque ele não quer ficar mais conversando e acatando as coisas e tudo que vai fazer tem um freio ali, tem uma crítica, tem algo nesse sentido. Então, ele está disposto a avançar na vida dele, mesmo que para isso ele tenha que ser muito seco e ele tenha que até chegar a fazer falta de educação, mas ele precisa manter o espaço dele vivo, tá? Então, vamos tomar bastante cuidado aí com os próximos passos, tá bom, gente? Porque aqui, nesse estado aqui, é como se a pessoa estivesse muito saturada e ela estivesse realmente a ponto de dar um grande grito em sua própria defesa, tá? Vamos ver o que mais, tarô. Nossa! 10 de paus foi a primeira carta que caiu. A segunda carta que caiu. 8 de copas. E aí aqui a gente vai dar, tem que pegar aleatório. 9 de paus. A estrela. Uhum. A roda da fortuna. 7 de espadas. 8 de pentáculos. Rei de paus. No fundo do deck, então, ficou o carro. Me fala, por favor, uma característica desse ser amado.
Hum, esse ser amado, ele é muito evasivo, tá? Ele é uma pessoa que no início do relacionamento ele era muito mais empolgado a fazer as coisas acontecerem. E por causa dessa supressão, ele se tornou uma pessoa muito evasiva, uma pessoa às vezes quase que sem compromisso com as coisas que você quer, uma pessoa um pouco sem interesse, né? Mas é porque ele tá se sentindo altamente suprimido, tá bom? Vamos lá. Ele se sente aqui, meu querido, de uma maneira que ele está muito sobrecarregado de expectativas, de especulações, sabe? Ele está muito sobrecarregado de ficar atendendo às suas vontades, às vontades de outras pessoas. Ou seja, às vezes ele tem um trabalho que as pessoas exigem muito dele, ficam pedindo muitas coisas para ele. E aí, na hora de ficar com você ali, você também vem da mesma maneira, ou você fica, como eu já disse, criticando as coisas que ele vem, que ele faz, que ele tenta fazer, as coisas pela qual ele se interessa, você dá um jeito de expor sua opinião, mas às vezes sua opinião é um pouco diferente da dele, acaba fazendo ele desanimar das coisas que ele quer, das coisas que ele está tentando. E isso faz qualquer ser humano se sentir sobrecarregado, sentir que está carregando um fardo que não é seu. Então, o que ele está pensando em fazer? Não é que ele está pensando, ele está sentindo a necessidade de finalizar esse ciclo para que ele se livre das cargas e possa desfrutar a vida que ele tinha antes, uma leveza que ele tinha antes, uma liberdade, a potencialidade que ele tinha antes, né? Porque antes de tudo isso acontecer, ele sabe que ele tinha muito menos problemas. Ele sabe que dava para avançar num ritmo mais rápido, né? Não é que as coisas eram mais fáceis, mas que daria para avançar, né, num ritmo mais rápido, como eu falei. Aqui, o que está acontecendo? Ele acha, né, ele está pensando agora nesse momento que terminar, finalizar, literalmente colocar um ponto final nisso, vai tirar dele essa sobrecarga de peso. E aí sim ele vai se sentir livre para o sucesso. Aqui está a roda da fortuna. E meu querido, sim, realmente, se ele termina esse relacionamento agora, a sorte começa a sorrir para o lado dele de volta. Os ventos que batem nele ficam mais leves, a energia fica mais leve. Então, não é que você está trazendo energia densa, mas é que um comportamento que se estabeleceu entre os dois está sufocando uma das partes. E no caso, né, aqui é o seu ser amado, tá? Pode até ser você, uma outra pessoa vai se identificar com isso, caso você precise de um acalento no seu coração. O universo tenha te trago aqui, seus guias tenham te trago aqui, para você se identificar com essa leitura. Mas vou continuar no propósito principal, né, que a gente estabeleceu, que é saber o que o ser amado está pensando agora. Então, é como se fosse assim, ele não está tão disposto a ter a atitude de realmente definir o espaço dele dentro dessa relação. Ele acha melhor terminar, porque somente dessa forma e somente assim ele sabe estabelecer o espaço dele. Ele não sabe estabelecer o espaço dele dentro de uma relação. Tá? Ele está aprendendo isso, como ele está aprendendo ainda várias outras coisas, eu estou aprendendo, você está aprendendo. Então, para ele é mais fácil priorizar as próprias coisas, voltar para o espaço que ele tinha antes, do que conquistar um novo lugar ao seu lado, né? Porque não sei também se você vai entender isso. Se eu não sei, imagina ele, né? Então a gente não sabe qual vai ser a sua reação quando ele precisar de mais tempo para ele, quando ele precisar fazer efetivamente as coisas, mesmo que você saiba que vai dar errado, mas ele precisa fazer para ele aprender. Senão, todas as culpas daquilo que não aconteceu na vida dele será culpa sua. E você está disposto a carregar esse fardo? Você está disposto a criar, entre aspas, um ser humano do seu lado assim? Um ser humano que não tem iniciativa, porque toda a iniciativa que ele tem você critica? Né? Eu sei que não é 100% das vezes, eu sei que às vezes a gente faz as coisas sem ver,
Mas toda vez que o seu ser amado vai pegar alguma coisa, vai tentar fazer alguma coisa, se propõe a fazer alguma coisa, você critica e faz, sabe? Você critica e dá a solução, mas não é através da crítica, tá? Vamos fazer juntos, né? Vamos tentar fazer assim, né? Faz aí, ai, deu errado, ah, então vamos tentar fazer diferente, né? Não é assim, nossa, você não sabe fazer nada, você é lerdo, não sei o quê. Você vai fazer isso e vai dar errado, sabe? É disso que o seu ser amado tá cansado. Por isso que ele tá sufocado, ele tá tendo saudade dele mesmo. Porque ao seu lado ele não tá conseguindo ser ele mesmo, entendeu? Então aqui o dois de pentáculos, ele vem me falando assim, que ele tá com saudade da própria energia. Ele tá com saudade da própria independência. Não é que ele tem algo contra você, não é que ele tá descontando em você alguma coisa, ou que ele tá projetando em você as coisas que ele queria para ele mesmo. Mas realmente, nesse momento, ele tá sentindo falta da própria personalidade, tá? Então, ele vai atrás da própria personalidade e ele sabe que as coisas precisam mudar para ele se recuperar. Senão, meu amigo, minha amiga, você vai ficar somente com uma parte bem ruim dele e ele também, o seu ser amado, tô falando ele porque é o ser amado, tá? Enfim, gente, questão de gênero, não dá pra colocar muito aqui, tá? Vocês interpretem. Mas ele sabe que a mudança é necessária, ele sabe que ele precisa organizar e orquestrar uma mudança na vida dele, porque as coisas do jeito que estão para ele não tá, não dá, tá? Ele tá se sentindo bastante sufocado, apreensivo, preocupado, tá um pouco ali com os nervos à flor da pele, sim, tá? Então, assim, eu vejo ele mais angustiado e com muito peso no coração, na alma, no corpo, do que em si com raiva, desprezo, rancor, ódio. Ele tá nesse mix de emoção, entende? Ele gosta de ser é, é, mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Ele não é aquela pessoa que vai pra cima e tal. Não tô falando de você, mas tipo assim, de alguma situação, ah, então vamos quebrar o pau mesmo, vamos gritar. Não, né? Aqui ele é uma pessoa mais tranquila, mas que tá sendo muito oprimido, tá bom? Vamos pegar um conselho aqui com o oráculo. Eu poderia ter pego outro oráculo, né? Um oráculo de amor. Essa carta do On, ela vem falando para colocar as coisas no lugar, para ter calma, para ter resiliência. Essa carta do On, ela vem falando da conexão universal que todos temos, né? Que todos somos um. Então, é aquela coisa do namastê, né? O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Todos nós temos o nosso valor, todos nós somos divinos. Não se esqueça disso, meu querido. Aqui, vocês conseguem ler aí? Receba a proteção para se afastar do negativo. Há um escudo de luz defendendo você com a força de Saravasti, a força do conhecimento. Então, esse é um momento em que você pega as informações que você acabou de receber e você leva para dentro de você e faz aqui uma tábua redonda, né? Você com suas diversas personalidades, com os seus mentores, discutem sobre por que que essa situação chegou nesse ponto, né? Como que isso foi nutrido, como porque isso foi uma semente que cresceu e agora está fazendo sombra, né? Então, assim, não é de uma hora para outra, isso é acúmulo, né? Tem essas duas cartas aqui falando sobre acúmulo. Então, meu querido, a mensagem é essa. Espero ter trago clareza para você, espero ter trago direcionamento ao revelar o que o seu ser amado está pensando nesse momento. E vamos para a segunda leitura. Tá? Muito obrigada. Por favor, deixe seu like, seu comentário se você vai embora agora. Se você vai ficar aqui comigo para a próxima leitura, por favor, já peço também que você deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal como forma de agradecer essa leitura que você está recebendo.
Eu peço também para que você comente se você gosta desse tipo de leitura, se você se conecta mais facilmente com esse tipo de leitura, tá? Aqui agora a gente vai para a opção número 2. Eu não lembro a sequência que estava, mas vamos lá. Deixa eu só trazer o fogo aqui pro meio da mesa. Ok, minha cigana, obrigada, minha cigana. Minha cigana, por favor, revele para nós o que o ser amado dessa pessoa está pensando. E aqui tem gente estressado com o trabalho, hein? Tem gente muito estressada com o trabalho, passando apertos aí, tendo que lidar com pessoas, com situações que já vêm se estendendo, pessoas e conflitos, né? Que são causados ali por um tempo de convivência, etc. e tal. Essa pessoa tá bem à flor da pele, assim, com os nervos à flor da pele, porque ela quer trocar, né? Ela quer trocar de serviço, ela quer mudar de serviço, ela quer sair do serviço. Por quê? Porque, mas eu perguntei o que o ser amado está pensando. Porque isso já está refletindo em todas as áreas da vida dele, né? Dele ou dela. Isso já está refletindo em todas as pontas e também reflete no relacionamento de vocês, na conexão de vocês, caso vocês não tenham um relacionamento firmado, né? Porque dessa forma, da forma formal, tá ótimo. Então aqui, meu querido, essa pessoa ela não tá tendo muito tempo para se render ao amor, porque o sistema nervoso dela tá super carregado, tá? É como se ele tivesse em alta voltagem, em eletricidade máxima. Você chega, você toma choque, né? Uma pessoa sem paciência. Mas o que que é isso? É o ser interior dele, é o ser divino que habita dentro dele, apertando as coisas, é o universo apertando as coisas para ele ser uma pessoa melhor, para ele se livrar de futilidades, para ele focar nas coisas que realmente importam. Não sei se aqui vai resolver muito, porque ele vai continuar ambicioso, ele vai continuar querendo sempre ter uma posição social boa, ele ou ela. Mas o espiritual tá chamando, sabe? Essa outra parte da vida, ao qual também temos compromisso, a qual também temos missão, está pedindo atenção. Por isso que as coisas estão se apertando aí um pouco, seja no psicológico. Já ouviu? Já foi num terreiro, numa casa de axé, ou em qualquer outro lugar onde eles falam a espiritualidade te chama. E quando ela te chama, ou vai ser por amor, ou vai ser pela dor, né? Já falaram isso para inúmeras pessoas, né? Se você não vier, vai ser pelo amor ou pela dor, tá? Não, não é assim, tá, gente? Porque isso não é certo também de se ouvir. Se você não vier para cá, isso vai ser pelo amor ou pela dor. Não, não, isso não é certo, tá? Mas, né, eu já vi pessoas me contando que determinado ser da espiritualidade falou: Eu te quero, né? Não falou nessa casa, naquela casa, porque entidade não fala qual casa que o médium vai entrar, não, tá, gente? No meu ponto de vista, etc. Mas assim, teve a história de uma moça que ela me contou, que ela falou, ó, determinado ser da espiritualidade, falou que queria que eu tinha uma missão assim, assim, assado, XYZ, e que eu tinha que cumprir essa missão com ele, né, com o ser da espiritualidade, não com aquele dirigente, nem com aquele médium, vou deixar bem claro. E quando minha vida caiu no pior buraco, eu só tive uma pessoa para pedir ajuda, que foi para aquele ser da espiritualidade. E aquele ser da espiritualidade operou milagre na vida dessa moça, né? Gente, essa moça é maravilhosa. Hoje ela é uma médium de Omolu, ela é a coisa mais linda do mundo. Enfim. Então existem esses caminhos que a vida vai apertando a gente até chegar lá.
Não tô falando que o seu ser amado vai chegar num ponto desse, tá, meu querido? Mas eu estou dizendo que o universo está apertando ele para que ele olhe para dentro, para que ele olhe melhor para ele mesmo, que não é somente o social, o externo que interessa. Tá bom? Vamos ver mais? O que mais, Targon? Serzinho amado dessa pessoa está pensando. Uhum. O que acontece? É realmente ele quer sair desse serviço. Você já sabe disso? Ele quer terminar esse serviço, essa parceria, algo que ele se dedica assim. Pra ele não dá mais, sabe? Sinceramente, ele acha que ele tá sendo muito injustiçado, né? Ele está sendo desvalorizado, ele acha que as virtudes que ele tem deveriam ser mais destacadas, deveriam ter mais espaço, que ele não está sendo valorizado nesse lugar. E realmente esses conflitos deixam ele muito para baixo, deixam ele muito preocupado, deixa ele realmente triste, ocupa o espaço do coração e do mental dele, fazendo com que ele não consiga se interessar por outras coisas. E por fim, uma pessoa dessa se torna uma companhia muito chata, muito ranzinza. Então, se talvez você veio aqui buscando entender o que está acontecendo, se há algo entre vocês, entenda qual que é a principal raiz do problema. É o externo, né? A gente viver só para o externo, muitas pessoas foram criadas assim, para olhar e sentir e se preocupar somente com aquilo que a gente vê, somente com aquilo que está de fora da gente. Mas o mais importante é isso aqui, ó, o que está dentro da gente. O que está dentro da gente é imutável. Quer dizer, é mutável sim, mas o que está dentro da gente é a coisa mais valiosa. É isso que define todo o nosso exterior, tá? Então, se a gente não olha para dentro, a gente não muda. Perdão por ter errado a palavra, tá? Mas se a gente não olha pra gente, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue prosperar. A partir do momento que a gente olha para dentro da gente, que é o fogo da alma realmente, e corta as ervas daninhas do nosso jardim, a gente começa a prosperar. Essa pessoa aqui, ó, tá com a cabeça assim, ó, como se fosse um inferno de tanta coisa que tá na cabeça dele. Lá parou, Luciana, o que mais que tá passando na cabeça desse ser amado? Eu sabia, eu achei que não ia vir essa carta, ué. Tava até estranhando. Oito de espadas. Hum, dois de pentáculos. O diabo. O julgamento. Nove de espadas. Obrigada, meu tarô, que eu achei que eu tava ficando meio crazy. Cinco de copas, ó. Deixa eu te falar, meu querido, minha querida. Realmente, esse ser amado está passando por uma tortura psicológica muito forte, muito agoniante. Realmente, uma tortura psicológica dessa dói. É daquelas que faz cair o cabelo, que faz a pessoa entrar em depressão, emagrecer ou engordar, que dá sintomas na pele, por exemplo, uma coceira, uma urticária, ataca alguma coisa, tá? Tudo isso por quê? Né? Não é somente o universo que está fazendo isso com ele, que está pressionando para que ele, porque ele é o que ela olhe internamente e tal. Não é só isso. Mas muito das situações em que a gente vive, a gente também tem responsabilidade, sabe? Não é tudo culpa dos outros. Realmente ele gostaria muito de sair desse serviço, mas ele se sente muito preso. Tá vendo aqui as correntes? Ele se sente muito preso e eu não sei por quê. Não sei se é por causa do estilo de vida, não sei se é por orgulho, tá? Mas aqui tá muito doloroso para ele nesse momento. Tá muito complicado para ele nesse momento. E você vê, né, que aqui não tem nenhuma carta falando de afeto, né? É tudo muito voltado para a ocasião, né? A justiça, o julgamento, tudo voltado para o externo. A única que tem aqui um coração bom é a Imperatriz. Mas nesse caso, a Imperatriz ela veio
simbolizando mais a posição social, mais o status, sabe? Do que em si amores e etc. Então, não pense que é com você. Se tá respingando no relacionamento de vocês, se tá descontando em você, tá? Não tô falando que você precisa aceitar absolutamente nada. Mas eu só estou falando você. Você não tem culpa, tá? Não é você o culpado. Eu ouvi daqui a gente falando, mas desse jeito vai ficar insustentável. Poxa, aí é coisa que vocês têm que decidir se vocês estão dispostos a conversar ou não, tá? Mas uma coisa eu quero deixar bem claro para você, não é culpa sua, tá bom? Bom, essa leitura ela acaba aqui e mas para onde que vai? Para onde que termina? Olha, até aqui essa pessoa não tá conseguindo resolver essa situação de maneira nenhuma, ela não tá encontrando saída, tá? Porque toda solução que ela tenta pensar na cabeça dela, existe algo que a impede, simplesmente a impede de tomar alguma atitude. E isso faz essa pessoa passar o tal do mal na alma dela, sabe? Faz essa pessoa chorar por dentro, sangrar por dentro, porque existe uma situação muito insustentável que essa pessoa está suportando, morrendo de vontade de fazer tudo mudar, mas não tá tendo para onde ela correr, não tá tendo o que ela fazer. Muito medo. Então, imagina se, por exemplo, essa pessoa fizesse um yoga, uma terapia, né? Já ia conseguir ver as coisas de uma maneira diferente, sabe? Agora, se você quer um banho para tirar a tensão do relacionamento e para tirar a tensão do casal, a atenção do trabalho na pessoa, comenta aqui embaixo para eu saber que vocês se interessam para eu gravar o vídeo, né? Ensinando vocês a fazerem esses banhos. Porque não adianta nada eu gravar o vídeo aqui e vocês não se interessarem, né, gente? Então, comenta aqui embaixo. Olha, eu quero banho para descarregar a energia densa que vem do trabalho. Posso ensinar vocês como lavar a casa para dar uma melhorada na casa. É, enfim, várias coisas aqui para descarregar o ambiente e essas energias densas, mas não adianta descarregar e não se cuidar também, tá bom, gente? Não tem essa. Se a gente tira uma carga energética, a gente tem que repor ela de alguma maneira. E aí você vai lá e toma um banho de descarrego, por exemplo, forte, e já sai do descarrego ali xingando, praguejando, reclamando, aí você ficou pior 3 vezes, tá? Vocês querem que eu traga conteúdos falando sobre isso, gente? Sobre como que é a forma correta de você tomar um banho de descarrego para você não se prejudicar depois. Eu tenho uma amiga conhecida minha que ela toma um banho de descarrego inapropriado sem orientação de ninguém. Ela ficou doente mais de 20 dias. Ela pegou uma infecção que ninguém explicou. Ela foi no hospital, ela foi em médico, ela foi no terreiro, ninguém explicou de onde que veio essa infecção. Ela tomou 2 tipos de antibiótico, nada resolveu. De repente, simplesmente o negócio começou a melhorar. Depois de determinados dias, que foi mais ou menos o tanto de dia ali que ela comprometeu a energia dela com um banho que ela achou que ia ser bom, tá? Então, quando a gente acende uma vela, tem uma maneira da gente proteger aquela vela, da gente intencionar a vela. Não é simplesmente acenda a vela aqui, toma meu anjo da guarda, axé. Não. Tem várias coisinhas assim que a gente tem que tomar cuidado com o nosso campo energético. Essa pessoa não se cuida energeticamente, não se cuida de maneira nenhuma. Ela tá precisando se cuidar. Leva ela para uma academia, leva ela para tomar um suco. Eu sei que ela vai estar bem resistente. Mas é isso que ela tá precisando fazer. Outras coisas, alguma coisa que deixe ela feliz, tá? Então é isso, meus queridos. Se você vai ficar por aqui, se você não vai continuar para a próxima leitura, deixe seu like, seu comentário, por favor. Se inscreva no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo que eu não trago sempre esse tipo de conteúdo, deixa aí nos comentários que eu trago mais, tá bom?
Grande beijo, muito obrigada. Vamos para a próxima leitura, para a opção de número 3. Acho que é de número 3, né, gente? Que eu não sei qual a ordem que estava aqui, não. Vamos ver. Vamos lá. Hum. Ai, o que é isso que tá fazendo? Não, gente, aqui eu tô simplesmente esquentando a energia, tá bom? Pra ela fluir, não tô banindo, não tô limpando, não é nada. Eu tô só esquentando aqui esse campo energético para que as coisas fiquem bem separadas, tá? Bem claras também. Aqui também eu tô só esquentando a energia, tá? Não precisa mistificar muito, não. Pessoal, tchau, né, Cigana? Muito obrigada. Cigana, por favor, Cigana no universo, na espiritualidade. O que o ser amado dessa pessoa está pensando? Eu vou voltar essa carta aqui porque ainda não tinha mencionado. Tá? Vamos lá, minha cigana. Opa, minha cigana. Opa. Por favor, o que o ser amado dessa pessoa está pensando neste momento, cigana? Nossa. Vocês conseguem ver isso aqui? A carta tá, ó. A carta tá em pé, ó. Dá pra ver? Ó. Nossa. Que isso. Gente, o ser amado. Eu sabia que ia ser um pouco mais densa essa leitura, tá? O ser amado, ele tá numa disposição muito forte para discussões, para conflitos, para coisas bobas. É como se a pessoa estivesse irritada, altamente irritada, sabe? Mas é por coisas que ela não quer falar. Ela não consegue falar, ela não tem essa coragem, ela não tem esse costume, ela não sabe que ela pode falar sem julgar, sem ser julgada. Tá, talvez você também não consegue ouvir sem interromper, alguma coisa desse tipo, tá? Tô só especulando, não estou falando diretamente para você. Mas às vezes a gente não fala, né? Principalmente quando a gente é mais novo, quando a gente não tem maturidade nem experiência suficiente, mas a gente não fala, a gente internaliza e aquilo vai virando uma tortura. E aquilo vai inchando, e aquilo vai crescendo, e aquilo vai pegando ramificações, né? Aquilo vai evoluindo dentro de você. Por quê? As pessoas às vezes não falam por medo do julgamento, medo da rejeição, medo da opressão, né? É muito difícil você chegar num ponto de um relacionamento onde duas pessoas conseguem conversar sem um ficar julgando o outro, sem um ficar apontando o outro, sem virar uma guerra, tá? Então, essa pessoa, o seu ser amado, ele tá muito afim de mudar as coisas, de ir embora, de fazer outras coisas, mas também ele não tem ela, né? Ele ou ela, que aqui tá muito forte essa energia também, não tem essa energia suficiente, esse culhão de chegar e falar assim: olha, acabou. Por que que ele não quer colocar um ponto final? Porque também isso é difícil. Tem medo da rejeição, da opressão, da vergonha, tem medo do que pode ser, não quer sair como errado, não quer de jeito nenhum abraçar a responsabilidade de colocar um ponto final. Por isso ele ou ela tá muito irritadiço. Tá passando por problemas de insônia, tá passando por problemas de ansiedade, de nervosismo, sem paciência e etc e tal. Tudo isso por coisas que queria falar e não fala, tá? Gente, vocês já viram aquela coisa de que casal não pode dormir brigado? Isso é muito real, tá? Principalmente aqui nesse momento, tá? Principalmente aqui nesse casal. Então, se você tem um pouco mais de maturidade, chama essa pessoa para conversar. Essa pessoa, ela quer gritar, gente. Ela quer gritar, ela quer pôr a energia dela para fora, porque ela tá com muita energia dentro dela.
Tá com muita. Ela é uma pessoa que tem muita energia, é uma pessoa espiritada até, sabe? Uma pessoa muito comunicativa, magnética, mas que ela tá nesse breu emocional agora. E assim, se for só motivos do relacionamento, porque quando a gente chega nesse estado aqui, nada no mundo mais agrada, né? Tudo faz a gente ficar nervoso, a gente sair do nosso prumo, a gente sair do nosso eixo. Ela tá se tornando uma pessoa estressada. Ela é uma pessoa comunicativa, magnética, querida, proativa, mas ela tá num lado negativo, explosivo, tá? Então toma cuidado. Talvez você demonstrar um pouco mais de atenção, um pouco mais de amor, né? Não sei, aqui não foi o tarô que falou, não. Tô falando. Então, essa pessoa, ela tá isso aqui de tomar uma atitude para mudar tudo. Só que não é o relacionamento, né? Tudo que ela tá sentindo, as coisas que estão acontecendo na vida dela, nem tudo é do relacionamento, tá? E às vezes ela pode achar que mudar ou até terminar esse relacionamento, mas aqui tá mais uma questão de mudança, tá? Não, terminar mesmo, porque aqui eu já vi outra carta aqui, ó. Seis de espadas, né? Querendo ir embora. Tá disposta a fazer essa mudança no relacionamento, porque às vezes ela tá achando que essa carga negativa toda vem do relacionamento e já não é mais. Pode ser que tenha até começado alguma coisa que aconteceu que não gostou e ficou calado, outra coisa que aconteceu e não gostou e ficou calada, e foi engolindo, e gente, isso fica tudo dentro da gente. É como uma criança, né? É como um esperma, você coloca lá dentro, e se ficar lá dentro, ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo. Aí fica escancarado para todo mundo ver que tem uma criança ali dentro. É a mesma coisa as coisas que a gente vai engolindo, as coisas que a gente não gosta, que a gente vai pondo para dentro. Fica escancarado na cara feia, no comportamento irritadiço, na falta de paciência, né? Na brutalidade, na arrogância, na ignorância, né? E aí, como na gravidez, chega ali um certo momento que a barriga fica explícita para todo mundo. Mais cedo ou mais tarde, aquela criança vai ter que sair. Mais cedo ou mais tarde, é, essas emoções elas terão que ser comunicadas, tá? Então, uma hora essa pessoa vai explodir, ela vai falar alguma coisa. Se você não consegue também chamar para conversar, acha que vai virar briga e tal, a escolha é sempre sua, tá? Só que essa pessoa ela se sente muito desconectada com o relacionamento e o relacionamento preocupa muito ela. Só que ela acha que tudo, se ela terminar esse relacionamento, tudo ao redor dela vai melhorar magicamente e não vai, porque esse estresse já se enraizou nessa pessoa, tá? Ele não vem só mais do relacionamento, ele já é dela, ele se tornou um estresse dessa pessoa. Você pode sair da vida dessa pessoa, você pode ir lá para a China, não vai mudar, porque ela abraçou esse estresse, ela abraçou esse guardar todas essas coisas, ela permitiu com que o seu o humor dessa pessoa, tenha sido contaminado e adoecido. Dessa maneira, o relacionamento também é contaminado. Mas aí não foi culpa dessa pessoa, tá bom? Aí um relacionamento é a dois, tá bom? Vamos ver o que mais que o Tarot quer falar com a gente. O que mais, Miss Joana? O que esse ser amado tá pensando com o relacionamento? Uhum. Aqui ficou bem claro. A carta ela veio assim, né? Olha, aqui realmente essa pessoa ela tá sentindo que ela tá muito limitada, ela não tá conseguindo se priorizar, ela não tá tendo espaço para ela, mas como eu digo, o relacionamento é uma parte dessa sensação que essa pessoa tá sentindo, das coisas que essa pessoa tá pensando, tá? É uma parte, não é 100%, ok? Nem tudo é culpa sua, nem tudo vocês foram responsáveis pelo relacionamento em si, tá? Às vezes foi a falta de responsabilidade também um com o outro que levou a esse ponto. Então, essa pessoa ela tá bem desconectada do relacionamento e ela não tá se importando se virar um pé de guerra.
Ela não tá se importando se virar um pé de guerra ou se virar um mar de flores. Porque essa pessoa, ela tá bem confusa, bem angustiada nesse momento. Então, ela sente que nada é da vontade dela. E que talvez ela esteja neste momento sendo atacada, né, espiritualmente, emocionalmente. Não sei, não veio ao caso que nada disso, falando nada disso. Mas é aquele momento em que a pessoa, ela não consegue ver a si mesma. Isso é muito angustiante. E aqui essa pessoa aqui, ela tá com um problema seríssimo de insônia ou qualidade do sono. Isso leva a pessoa, às vezes, a comer mais, a ter espinha e etc. Mas ela sente que ela não tá tendo espaço dela, ela sente que ela não tá se valorizando, sabe? Ela não sente que ela está conectada com ela mesma. Então, aqui é onde ela vê que ela é capaz de ir embora, ela é capaz de tomar essa decisão, ela é capaz de segurar esse fardo, de ser essa pessoa que vai tomar a decisão, tá? Mas tá tudo muito confuso para ela, muito confuso. Porém, aqui, provavelmente, aí nos próximos dias, ela pode tocar nesse assunto, pode tentar levar uma discussão para esse rumo, tá? Porque realmente aqui a vontade dela é a tristeza com a atitude de corte, tá bom? Às vezes vocês até precisem de algo assim que aconteça. Mas aqui também, meu querido, você pode ter certeza aí que tem discussões a caminho, conflitos a caminho, tá? Momentos aí bem conturbados a caminho, tá bom? Essa pessoa, ela tá precisando de mudança, ela tá precisando de emoção, ela tá precisando de adrenalina, sabe? Ah, então eu vou levar ela para fazer um arborismo. Não sei, vai que cola, né? A pessoa aqui, ela não tá precisando de um relacionamento no momento. Ela tá precisando conhecer ela, tá? Ela tá precisando de autoconhecimento. Ela tá precisando de se valorizar. É o que ela tá sentindo realmente. Ela não tá se valorizando. Isso não quer dizer, você tá falando que ela precisa se valorizar, ela vai terminar comigo. Não, não tem nada a ver. Nada a ver uma coisa com a outra. Para eu me sentir valorizada, eu tenho que gostar de mim mesmo. Eu não preciso que você goste de mim para eu saber o meu valor. Imagina se fosse assim, não, para eu sentir, para eu saber o valor que eu tenho, eu preciso que você goste de mim. Poxa, eu tomei muito hater aqui quando eu comecei. Agora tá até tranquilo, né? Tem uns meses pra cá a gente tá em paz, né, gente? Né? As pessoas aqui não estão dando hate em mim, mas quando eu comecei, nossa, o povo me xingava de tudo. Tem um vídeo aí de Ares aí no começo que me xingaram de tudo quanto é coisa, gente. Falaram que eu nem sabia das coisas que eu tava falando, que eu tava fazendo, né? E eu estudei tanto, acho que o tanto de livros que eu li, as pessoas não viu de vídeo pra vir tentar, né, discutir alguma coisa comigo. E aí, o que que eu fiz? Eu me senti desvalorizada? Eu parei? Não, isso é uma coisa que é eu comigo mesmo. Só que aí isso é uma jornada, tá? É uma jornada de autoconhecimento. Essa pessoa está num momento bem explosivo, que ela está precisando extravasar de alguma maneira. E isso é processo dela, tá? Não é processo seu. E de alguma maneira, ela acha que esse relacionamento é o que está sufocando ela, tá bom? O que é uma falácia, né? O que é uma mentira também, mas tudo bem. Vamos lá, deixa eu tirar um conselho com o oráculo. Olha, veio duas. Pra gente encerrar. Esse daqui com esse daqui. E esse daqui com esse daqui. Vamos lá, vamos ver. Aquiete-se, reflita, faça uma pausa. É tempo de uma vida nova, criativa, cheia de luz e magia. Sirva-se da luz das estrelas para conseguir essa vida. Atue com o auxílio divino, Durga. Meus amores, quem quiser leitura particular, tá bom? Meu Instagram tá aí embaixo. Lá você encontra meu WhatsApp. Ó, receba aquilo que mais necessita. Levante suas mãos e aceite. Esse é o seu maior poder. Permita-se viver com a proteção de Vishnu.
Então, meus amores, se você precisa de uma clareza maior para o seu momento, você me chama lá no Instagram, lá tem meu WhatsApp, repito. É, se vocês já puderem chegar falando, olha, minha disponibilidade é X período, tipo manhã, tarde, noite, me acelera bastante, tá? Queridos, muito obrigada, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu espero que tenha trago clareza para esse momento, tá bom? Pegue somente o que for para você, o que não for para você, joga para o universo para que ele encaminhe para quem precisa receber essa mensagem. Deixe seu like, seu comentário, para que a gente alcance mais pessoas, para que a gente expanda a nossa conexão aqui, a nossa corrente de informações no universo, comunicações e etc. Muito obrigada, eu fiquei muito feliz da gente ter feito esse formato, foi a primeira vez que a gente fez no canal. Então, se você gostou, comenta aqui embaixo. Se você está precisando de saber de algum tipo de ritual pequeno que possa ser feito por qualquer pessoa, né? Que tipo, não tenha nenhum, né? Que tipo, eu quero saber uma macumba do candomblé. Não, aqui não é assim, meu amor, né? Mas existem rituais aí milenares que podemos fazer, todos podem fazer. Tá? Se você estiver procurando algum tipo de informação nesse sentido, coloca aqui embaixo para eu saber, para eu trazer para vocês banhos, limpezas, proteções, amuletos, patuás, enfim, tá bom? Um grande beijo para vocês, muito obrigada. A gente se vê numa próxima. Beijinho. Tchau, tchau.